Olá, está começando mais um TVT Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre uma forma de violência pouco conhecida, o assédio moral no trabalho. Mas antes da entrevista, nossa equipe foi às ruas saber o que o público entende sobre o assunto. Veja a reportagem. O assédio moral tem a ver com assédio sexual? Eu acho que o assédio moral é aproveitar de situações, dependendo do cargo, se for um cargo inferior ou não, né? Constranger a pessoa através de palavras, de atos. Algo que te ofende, ou te humilha, ou te menospreze de alguma forma. E geralmente faz assim, na presença de outras pessoas, né? Que deixa a situação mais complicada ainda. Sim, acho que toque já é uma coisa de um assédio moral. Não precisa você tocar na pessoa no serviço, entendeu? Você já passou por alguma situação parecida? Não, graças a Deus não. Bastante. Minha função era tal e eu tinha que fazer mais que aquilo. E se eu não fizesse, ainda achava ruim comigo, brigava e ameaçava de mandar embora. Não, porque eu era encarregado, chefe, é mais difícil, né? E caso passasse, o que a senhora faria? Denunciar ia na polícia. Entregaria para Deus. Ele ia me ajudar a ter paciência e superar o problema. Geralmente eu chamo a pessoa para conversar e falo que eu que eu fiquei constrangida com aquilo. E eu acho que eu sairia desse serviço. Sairia do serviço? Não procuraria a justiça ou RH? Seria o certo, né? Mas acho que a gente estaria tão humilhada que não faria isso. Para esclarecer e orientar a população sobre o que significa e como se identifica o assédio moral no trabalho, convidamos o advogado especialista em direito penal, Renato Henrique Heder. Renato, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite de vocês. Estar aqui hoje falando sobre assédio moral é muito representativo, principalmente que nesse mês comemoramos, o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral. Muito obrigado pelo convite. Bom, como vimos na reportagem, muitas pessoas não sabem o que significa e até mesmo confundem o assédio moral com o assédio sexual. Então, primeiramente, como que a gente pode definir o assédio moral no trabalho? Bom, o assédio moral, como vimos no próprio VT, ele consiste em humilhações, constrangimentos que é realizado na pessoa, no funcionário que sofre essas agressões. Então, no contexto do trabalho, sejam humilhações, chacotas, de forma reiterada, são caracterizados formas de assédio moral. Lembrando alguns exemplos, ou trazendo, melhor dizendo, alguns exemplos do assédio, o isolamento, não designar tarefas para o funcionário, que nós chamamos aí de ostracismo, até chacotas podem ser consideradas um assédio, ou criar apelidos, enfim, são várias situações que podem caracterizar o assédio moral. Bom, Renato, e como que a gente pode fazer para diferenciar o assédio moral do assédio sexual? Bom, inicialmente, temos que o assédio moral ele não é considerado uma prática criminosa, vamos assim dizer. Muito embora, para que ensejar o assédio moral, talvez a pessoa possa vir cometer alguns crimes, que seriam injúria, difamação, racismo. Por outro lado, o assédio sexual ele é considerado crime. O Código Penal ele prevê, inclusive, detenção de 1 a 2 anos na prática do assédio sexual. Mas não só isso também que o diferencia um do outro. O assédio moral ele é caracterizado por uma reiteração na prática da ofensa. Então, ofender a integridade, a dignidade da pessoa por várias vezes. Ao passo que o assédio sexual ele tem como finalidade a ofensa à dignidade sexual da pessoa. E isso se dá através de ameaças, de forçar ou de criar uma situação que o assediante ele tenta satisfazer a sua lascívia, ou seja, ele tenta satisfazer os seus prazeres ou desejos sexuais na pessoa com o consentimento da pessoa do assediado. E você já mencionou, que o assédio moral ele acontece com frequência. Você pode falar um pouquinho sobre isso? O assédio moral ele é muito corriqueiro nas relações do trabalho. Hoje nós temos aí, com o advento de tecnologias, com uma demanda, a forma de trabalhar se alterou ao longo dos tempos. E as relações advindas do trabalho também se alteraram. Isso acarreta que hoje seja cobrado metas abusivas de funcionários, seja cobrada situações que até antes não existiam. Ou eram tratadas de uma maneira diferente.
E, além disso, as pessoas têm procurado a resguardar ou procurar os seus direitos, ou quais seriam os seus direitos, até onde a empresa pode atuar com o chamado poder diretivo dela, ou seja, até em que ponto é função da empresa cobrar uma meta ou dar uma ordem para o funcionário e qual seria aquele paralelo, né, aquele limite que passaria para o assédio moral. Então, acho assim, as pessoas hoje buscam mais informações e isso alavanca o número, né, de casos, enfim. E esse questionamento também, a mídia traz também uma contribuição significante ao trazer essas informações para as pessoas, né? Acredito que seria nesse sentido. E, doutor, muitos acreditam que apenas o chefe ou um superior pode cometer esse tipo de violência, né? Isso é verdade? Então, é um mito que se cria que se apenas o chefe poderia cometer, né? No assédio, nós temos, de uma forma didática, vamos separar assim as várias formas de assédio. Nós temos o que chamamos de assédio vertical, descendente, que seria do superior hierárquico para o seu subordinado, ou seja, um chefe assediando o seu funcionário. Temos o ascendente, que seria dos funcionários para o seu chefe. E também temos o que nós chamamos de assédio moral horizontal, que ele consiste basicamente em pessoas do mesmo nível hierárquico cometendo assédio entre si. Então, assim, vemos que tem tanto o assédio do, vamos assim dizer, patrão ou empregador com seus subordinados, dos subordinados com o seu superior hierárquico e entre eles. Então, todos podem cometer mutuamente, inclusive. Renato, o que leva uma pessoa a cometer o assédio moral quando ela não está em um cargo superior? Então, alguns casos que nós acompanhamos no dia a dia, né, até na seara trabalhista, são muitas vezes pessoas que por já sofrerem o assédio, no sentido de metas excessivas, exposições, ou que o chefe ou o superior hierárquico coloca ou atribui uma função diferente a ele, procuram como forma de isolar esse chefe, no sentido de trocar a posição, trocar o chefe, ou talvez ascender naquela posição do seu superior hierárquico. Isso leva com que o grupo, vários funcionários, cometam o assédio moral também contra o superior hierárquico, né? Então, assim, é uma prática muito comum também. E, normalmente, não é realizada de forma singular. Ou seja, são vários funcionários que demandam ou contribuem com ações, né, que ofendam o seu superior hierárquico, né? Então, sempre são ações repetitivas e que venham constranger ou ofender a dignidade da pessoa. Renato, durante a reportagem que você assistiu no começo da entrevista, uma mulher deu um depoimento e contou sobre um assédio moral sofrido por ela e também falou sobre os impactos emocionais disso para a vida dela. Vamos assistir. Para mim, que já vivi o assédio moral no trabalho, é triste demais, porque a mulher, principalmente, quando ela sofre o assédio moral no trabalho, ela tem um pequeno desequilíbrio. Ela pensa no trabalho, ela pensa no que ela ganha, no que ela vai perder e a culpa, que é pior de tudo, a culpa. Eu não tive a oportunidade de me explicar. A única opção que eu tive foi pedir conta do meu trabalho. Se fosse hoje, eu teria denunciado o meu chefe. Então, como nós vemos no vídeo, né, a exposição ou a situação que encadeia o assédio moral normalmente traz malefícios para a pessoa, que consiste desde doenças psicossomáticas, doenças ligadas à questão de diabetes, falta de sono, falta de apetite. E justamente na fala dessa senhora nós podemos observar um acontecimento muito comum, que é ele próprio se sente o causador do dano. Na verdade, ele não se sente a vítima do dano, ele sente o causador ou que, de repente, alguma situação que ele ocasionou na empresa que resultou no dano. Então, assim, são vários os sintomas, várias as doenças que podem sofrer a pessoa vítima do assédio. Bom, Renato, como pudemos ver, os prejuízos emocionais são muito grandes. Como é que a pessoa pode identificar qual que é o momento certo de denunciar o assédio? Então, esse momento certo, normalmente, é quando a pessoa percebe que ela está sendo vítima do assédio. Nem sempre ela consegue vislumbrar que naquele momento ela sofreu.
Talvez ela entenda que é uma situação jocosa do grupo, ou seja, são sátiras, piadinhas corriqueiras, até que ela realmente sinta um prejuízo, que aquilo tenha afetado. Eu acredito que assim, o momento ideal é quando ela sinta que aquela brincadeira, aquela palavra que lhe é direcionada ou um comportamento que é exposta é prejudicial à sua saúde e tem lhe causado mal. Então, assim, a vítima ela precisa identificar primeiro o que seria esse assédio, em que consistiria, e a partir desse momento, ela tomar o pontapé inicial para ver o que buscar, né? O que ela pode fazer diante a isso. Nas entrevistas, nós percebemos que a maioria das pessoas denunciaria os seus superiores e outros a polícia. Mas, afinal de contas, para quem eles devem realmente denunciar o caso de assédio moral? Então, a questão da denúncia do assédio, ela é um pouco complexa. Por quê? Nós temos que visualizar caso a caso. Temos que ver se é uma empresa de grande porte, pequeno porte, o número de funcionários, enfim. Quais seriam os meios adequados, os principais meios? Primeiro, um setor de recursos humanos, uma ouvidoria, se for uma empresa grande. Talvez uma empresa menor, ou com chances de retaliação ainda maior, fazer essa denúncia perante ao sindicato da sua categoria. Existem outros órgãos, como o Ministério Público do Trabalho, a Delegacia Regional do Trabalho, que também são instituições que podem buscar essa informação e tomar as providências necessárias, ou seja, o trabalhador ele pode se socorrer destas, mas tudo depende do caso a caso. O ideal seria a pessoa sempre, ao sofrer, ao identificar isto, procurar um advogado ou alguém que possa melhor orientá-la. Existem todas essas instituições, mas acredito que sempre buscar um advogado, buscar uma orientação, conversar também com sua família, de repente, ou uma pessoa mais próxima sobre o problema, para tentar ver qual local que melhor vai lhe atender. E em casos judiciais, o empregado deve denunciar a empresa ou o assediador? Quem que sofre essas consequências? Então, no caso de demandas judiciais, né, da reclamação trabalhista, que nós chamamos, que é a ação trabalhista, o empregado, né, que sofre o assédio, ele deve denunciar ou, enfim, acionar a empresa. A empresa é responsável. Podemos imaginar, de repente, uma empresa muito grande, ela não vai ter o conhecimento do fato, mas ainda assim ela é responsável pelos atos dos seus funcionários. Então, quem vai responder por qualquer prejuízo causado a título de assédio moral, que culminará também, provavelmente, em um dano moral, será a empresa como um todo, não o funcionário. O funcionário deverá ser mencionado como autor da prática do assédio, mas a ação em si ela é movida contra a empresa. Doutor, informações do Ministério Público do Trabalho em São Paulo mostram que em 2015 houve um aumento no número de denúncias porque houve uma consciência maior sobre esse problema, né? Só que, no entanto, nem todas as denúncias tinham fundamento. Por que isso acontece? Falta informação? Por que falta? Muitas vezes a pessoa não tem o conhecimento, não consegue distinguir, na verdade, o que é o assédio moral, o que é o assédio sexual, o que é um dano moral. Ele não tem essa noção até de que o que seria apenas uma piada ou apenas um apelido bobo de emprego. Por isso a importância da divulgação na mídia, da divulgação nas próprias empresas. Hoje, instituições de ensino, instituições públicas e federais, enfim, elas têm uma cartilha sobre o que é o assédio moral, o que é o assédio sexual, o que é o dano moral, o que ele pode vir a acarretar. Então, assim, hoje, nós temos uma demanda muito crescente de ações que visam justamente a reparação dos danos morais advindo de assédio moral e de assédio sexual. E isso devido ao aumento das informações, ao aumento do que as pessoas têm acesso no seu dia a dia. E como hoje a internet é um advento aí que traz uma gama muito ampla de conhecimento, as pessoas buscam e através delas conseguem tirar suas dúvidas em questões. Então, acho que é nesse sentido que houve esse aumento, né, significativo. Bom, Renato, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui nessa edição do TVT e por esclarecer questões tão importantes como a do assédio moral.
Muito obrigado, agradeço o convite. O TVT fica por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá!